Fala pessoal, Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre a estrutura do straddle, tá? Que é uma estratégia dentro do mercado de opções. E só que eu vou falar em porcentagem de capital, que é uma coisa que eu não falei no vídeo passado. Então no vídeo anterior eu falei sobre o que era o straddle, o que era essa estratégia, né? Quais que são os riscos dela e tudo mais. E agora eu vou falar esse valor em porcentagem. Então a gente vai brincar aqui com essa estratégia, tá? E a gente vai tentar entender a porcentagem dela. Então, lembra que a gente sempre fala que quanto maior o risco, maior o retorno. Então, risco e retorno, eles são diretamente proporcionais, né? Quanto maior o risco, maior o retorno que você vai ter e você tem que ter. Quanto menor o risco, menor o retorno também. Ele não é inversamente proporcional, ele é diretamente proporcional, tá? Então, tem aí se mede. Então, como o risco do straddle é você perder todo o capital inicial, você tem que ter uma porcentagem acima, né, do normal para você poder fazer isso. Então, lembra que eu falei aqui, se você não sabe o que é o straddle, assiste o vídeo do straddle que eu vou colocar aí embaixo, tá? Eu vou colocar aí embaixo o vídeo do straddle, do que é. E agora que você já sabe o que é o straddle, o que seria, né? A gente consegue lucrar nas duas pontas do mercado, lucrar tanto se o mercado ele sobe ou se ele desce. Porém, o risco é se ele mexer, se ele se movimentar pouco e ele não movimentar a tanto tempo no dia do vencimento a ponto dele cobrir o seu custo, você vai tomar um prejuízo ou ficar ou perder todo o seu capital. Então você só vai ganhar aqui com uma grande movimentação. E aí eu já expliquei essa movimentação. Nesse caso aqui, por exemplo, do vídeo passado que a gente vai usar exemplo, digamos que você está com Petrobras aqui a 38,49, você está comprado uma opção aí de call no 38, e aí você tá comprado aqui no 38, e aí no dia 30 o mercado tá em 42. Então, no caso aqui, o que acontece, né? Você tá comprado nos pontos. Você tá comprado tanto em 38 na opção de compra, quanto em 38 na opção de venda. Tá? Então você tá comprado nas duas pontas. Aí, no caso, como eu falei, digamos que o mercado subiu bastante, subiu no 42. Então, no dia 30/8, exemplo, o mercado subiu para 42, seu strike de 8. Então, no caso, você vai fazer 42... No caso, você vai fazer 42 menos 38, porque 42 é o valor do mercado, né? O preço da cotação da Petro. Menos 38. Esse aqui vai ser o seu lucro real, tá bom? Esse aqui vai ser o seu lucro real. Porém, você gastou aí a opção de compra aqui, como eu mostrei pra vocês, ela tá 1,7, tá? Tá 97 agora, vamos falar que a gente comprou a 1,7 aqui. E a gente também comprou a opção de venda a 0,36, tá? Ou 0,34, alguma coisa do tipo assim, tá? Então, funciona assim, tá, galera? Deixa eu só salvar aqui. A gente vai colocar 1,07, tá? 0,07 mais 0,31. Ou o valor que tiver aqui, né? No caso, como eu falei, como ele tá oscilando, tá em 0,34, 0,32, mas vou falar 0,31 aqui para ficar mais fácil. Então você teve um custo total para montar isso aqui de 1,38. Só que o que você fez no caso? Digamos que você comprou 100 opções aqui, né? De 1,7 e você comprou mais 100 aqui de venda aqui. Quer dizer, você comprou 100 opções de call na PetroH 380 e você comprou mais 100 opções de venda aqui. Então você teve um custo total, vamos lá de novo, tá? Que de 1,38. E aí isso daqui seria, o que seria esse 1,38 no total? Seria 1,07, perdão, vezes 100, que é o valor que você comprou lá. Então aqui no mínimo você já gastou R$107. E aqui também seria a mesma coisa, tá? Que seria a mesma coisa, só que eu vou fazer com 0,31. Então seria 0,31 vezes 100. Então você tem 31, tá? Então você teve um custo total para montar essa operação de 107 mais 31, que é as 100 opções de compra lá versus as 100 opções de venda que você também comprou. Que vai dar exatamente os 1,38 que eu falei para vocês, tá? Então, a gente tá falando de 1,38 vezes 200 ações, vezes 200 opções. Então, só que sem tá numa ponta, sem tá na outra, tá? Então, esse daqui é o seu custo. Aí, o que acontece, tá? Digamos que o mercado subiu lá para 42, tá? E você ganhou 4, como eu falei. Então o mercado subiu para 42, né? Seu strike tá 38 e você teve essa diferença aí. Então você ganhou 4, tá?
Só que no caso vai ser 4 vezes 100, tá? Aí você teve um custo aqui de R$ 400, tá? Você teve um ganho, perdão, de R$ 400. Aí você elimina o 138. Você teve um ganho aqui de R$ 262. Beleza? Que no caso aqui, isso aqui em porcentagem é, ó, o valor 262. É qual porcentagem de... Não, perdão, 262. Qual a porcentagem de 138, que é o valor que a gente gastou, né? A gente tá falando de um ganho de 189%, tá? Nessa estrutura aqui, 189%. Óbvio que o risco aqui é você perder tudo. Beleza? Mas é assim que funciona. Então, galera, essa aqui é a força da estratégia do straddle, tá? Mas é o que eu te falei, isso daqui depende do quanto o mercado se movimentar. Então, por isso que ele tem a faca de dois gumes. A faca de dois gumes seria tanto pro lado positivo, que vai te dar o lucro gigante, astronômico, é de 189%, né? Às vezes em 10 dias, dependendo se o mercado se movimentar esse tanto aí em 10 dias, né? Ou no tempo que você colocar no strike. Ou você pode perder tudo se o mercado não se movimentar. Entendeu? E aí isso daqui varia também. Agora, por exemplo, assim, digamos que a gente fez aqui. E outra coisa também que pode ficar de dúvida, né? Por que você vai falar pra mim, pô, por que é 4 vezes. Por que é 4 vezes 100 pra dar 400, né? Porque você comprou 100 opções de compra, né? Não é sobre 200 porque você comprou 100 opções de compra e você comprou 100 opções de venda que vai dar o seu custo total, né? Então, por exemplo, se o mercado agora cair pra 35, que é o que a gente tinha feito. Vamos pegar aqui a calculadora. O mercado caiu para 35. Então você tem aqui 38, que é o seu strike lá, menos 35. Então você tem aqui R$ 3 de lucro, tá? Só que aí no caso, como são 100 opções de venda, você vai multiplicar isso aqui vezes 100. Só que no caso, como você teve um custo de R$ 138, que é 1,38 no total, né? Que são 107 mais 31, ou 1,07 mais 0,31... vai dar esse valor todo. Aí, nesse caso, se o mercado descer esse tanto aqui, você teve um lucro de R$ 162 real mesmo. Aí a gente vai lá de novo. 162 sobre 138. A gente calcula. No caso, se o mercado cair, você vai ter um lucro aqui de 117%, tá? Aí seria mais ou menos isso daqui. Isso daqui é variável também. Por exemplo, vamos fazer uma outra analogia aqui. Digamos que o mercado se movimenta muito para cima, tá? Vamos falar que o mercado, cara, bateu bem longe, hein? Vamos colocar bem longe aqui, tá, galera? Isso daqui não ocorre, não é típico isso daqui ocorrer sempre, mas vamos colocar 50. Vai realmente ser um lucro bem astronômico aqui, né? Então vamos lá, 49,99. Vai, vamos colocar 50, vai, 50. Posição 50. Então, o mercado lá no dia do strike, ele subiu para 50. No caso, a matemática é ela mesma. Então, vamos fazer o cálculo na calculadora. Então, a gente teria aqui 50, né, que é o preço da ação, menos 38. Você teria um lucro aqui de 12, que é bem alto. Aí você vai fazer vezes 100, que é o valor das suas ações de compra. Opa, perdão, 12 vezes 100. E no caso vai dar 1.200. Aí você vai ter que tirar o 138, que é o seu custo total. Então, se o mercado subir esse tanto aqui, você vai ter um lucro aqui de R$ 1.062, que em porcentagem isso aqui é um valor astronômico, tá? Vamos lá. 1.062, tá? 1.062 em cima de 138 é um lucro de 769%, quer dizer, é bem ridículo de alta, né? Obviamente, galera, isso daqui não é uma coisa típica de acontecer, mas é totalmente possível, tá? Do mesmo jeito que ele pode subir para muito, muito mais, ele pode dar um pico para cima ou dar um pico para baixo. Quanto mais, resumo aqui, quanto mais ele subir, mais você ganha. Tá, então você ganha aqui nessa estrutura na movimentação. Então se ele der um pico para cima, um pico para baixo muito forte, você vai ganhar às vezes 100%, 200%, 1000% do capital, 500% do capital. Porém, essa é uma estratégia que não é uma estratégia para você ficar fazendo só ela. Por quê? Porque se você perder, você perde tudo. Então, essa estratégia ela é boa fazer quando você está fazendo junto com uma venda coberta, ou quando você tem um lucro de uma ação, um dividendo, ou uma valorização, ou alguma coisa que seja do mercado para você tentar alavancar. É mais ou menos assim que funciona, né? A gente já entra em gerenciamento de risco. Porém, é assim que funciona a estratégia, tá? Aí, tanto para o outro lado também. Vamos lá, só para a gente fechar aqui o nosso vídeo.
Então, digamos que o mercado caiu para, sei lá, teve alguma notícia muito ruim aí na Petrobras e o mercado caiu para 20. Vamos colocar aqui 20. Tá? Aí você tá posicionado, né? No dia do vencimento, o mercado caiu para 20, seu strike era 38. É lógico, galera. Isso daqui, para isso acontecer, olha só o tanto que o mercado vai ter que cair, ó, em porcentagem. A gente tá falando. Opa, oh meu Deus do céu, eu fiz cagadinha aqui. Fazer um pouquinho menos aqui. A gente tá falando de mais de, sei lá, cara, 48%, 47%. Então o mercado teria que cair tudo isso para você conseguir ganhar isso aqui, tá? Isso daqui não é típico de acontecer, não vai acontecer de um mês para outro. É muito difícil, pode acontecer, tudo pode acontecer. Mas é uma coisa que não é consistente de acontecer, porque se a gente tá falando de você investir em ativos sólidos, ou você vai fazer isso daqui com uma outra ação que tem mais movimentação, tal, tudo depende, né, galera? É bem complicado, mas olha o tanto que tem que se mover. Independente da ação, vai ter que se mover tudo isso daqui. Então é bem complicado, tá? Mas pode acontecer. Então vamos lá fazer o cálculo. A gente tem aqui o strike de 38 menos 20, que é no dia aqui, né, no dia do vencimento. Você vai ter aqui um ganho de 18. Então você tá comprado em put, que você teve um ganho aqui de 18. Aí você vai fazer 18 vezes 100, né? No caso vai dar 1.800, vamos fazer aqui. Então a gente tem 18 vezes 100 menos 138, que é o seu capital inicial, tá? Aí você teve aqui um ganho de 1.662, tá? Um ganho líquido de 1.662, que seria isso aqui, ó. 1.662, que sobre os R$138 é um lucro de 1.200%. Se isso daqui acontecer, mas isso aqui é um exemplo atípico, tá? Aí, por exemplo, se o mercado cair para cá, já fica pela metade. Se cair para 20, se cair para 28, já fica menos ainda. E quanto menos ele tiver aqui, menos ele se movimentar, menor o seu lucro. Então é assim que você vai brincar com essa estratégia aqui. Sendo que, mais uma vez, a única maneira de você não lucrar nessa estratégia é se no vencimento o mercado ele não se mexer o suficiente. Então ele vai ficar, por exemplo, aqui sambando e não vai sair muito do preço médio. Nem subir muito, nem descer muito. Você vai virar pó as duas opções e você vai tomar um prejuízo inicial. Tá? Porém, o seu risco, o seu lucro ele é limitado quando o mercado ele vai a seu favor. Então esse é o risco da estratégia e é isso que eu queria falar com vocês, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigado, sei que é um pouquinho complexo, mas eu quero entrar bem a fundo aqui com opções com vocês, pra gente saber trabalhar isso aqui e não cair mais em furada, porque qualquer investimento que seja acima de 1%, ou eu digo até mais, qualquer investimento que seja acima da Selic ou da taxa CDI, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, né? A Selic de qualquer país, né? A taxa de juros base de um país, né? Qualquer investimento que seja acima da taxa de juros base de um país, no nosso caso a Selic, ele tem riscos, né? Não necessariamente seja algo ruim, mas tem riscos. Então não existe essa de 2% ao mês sem risco, 3% ao mês sem risco, 10% ao mês sem risco, 6% ao mês sem risco. Tem os riscos, né? Até na própria renda fixa você tem o risco por causa da marcação a mercado, por exemplo, né? Então quem dirá outros investimentos? Porém, é claro que não dá para comparar, né? Mas leve como consideração que risco ele é apenas incerteza, não necessariamente significa algo ruim, né? Ele é incerteza, mas porém você tem que saber dessa incerteza, que muitas pessoas não sabem, e é por isso que a gente está aqui. Então, na minha opinião, o mercado de opções ele é um dos mais alavancados do mundo. Eu acho que ele é o mais alavancado do mundo até porque você pode fazer praticamente tudo, cara. Como criptomoedas, que também tem a sua alavancagem, o mercado de opções também, se você, por exemplo, vender a descoberto, tem uma alavancagem gigantesca, né? E você pode tanto usar. É como se fosse uma arma isso daqui, né, galera? Você pode usar tanto pra você, pro bem quanto pro mal. Na verdade, não vou nem falar uma arma, vou falar um carro, né? Você pode usar um carro pra você dirigir por aí, ou você pode usar um carro pra sair atropelando todo mundo. E aí você vai preso, entendeu? Então é basicamente isso aqui com as opções. Ou você usa pro bem, ou você usa pro mal. No caso, no mal, seria você perder dinheiro aqui. A única pessoa que vai se lascar aqui é você, porque você vai perder tudo. Então use isso daqui com sabedoria, porque se você usar isso aqui com sabedoria, provavelmente você vai ganhar dinheiro com isso daqui, né? Porque
As estruturas de opções, ela consegue ajudar o nosso patrimônio a crescer. A gente monta uma estrutura na nossa carteira para tentar rentabilizar, fazer dividendos sintéticos com opções, alavancar, fazer um pouco de swing, o day e tudo mais, e tarará, tururu, né? Você consegue fazer bastante aportes, tá sempre aumentando sua carteira, tá bem diversificado em vários setores. Às vezes você compra um ETF, você compra um índice, você compra um fundo imobiliário e vai montando a sua carteira e vai recebendo dividendos de tudo quanto é canto e vai montando a sua vida e montando uma renda passiva, né? Que essa é a ideia aqui desse canal, nesse mercado, para depois você usar outros mercados juntos, aí você mistura uma coisa com a outra e assim você vai montando a sua vida, fechou? Então, tamo junto, obrigado. Esse daqui é só o começo do Straddle, a gente vai falar sobre outras estratégias, lembrando que tem muita estratégia mesmo, tá? Depois a gente vai entrar até depois em cálculo matemático, eu acho que é legal entrar também, falar sobre as gregas e mostrar dentro do gráfico que seriam os riscos e tudo mais, tá, pessoal? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, estudem bastante que a gente vai bater o mercado, se Deus quiser, beleza? Tamo junto, obrigado, valeu, se inscreve aí pra dar uma força.